Muito bem-vindo, finalmente, à aula de Video Effects. Esse é um momento importante pra mim porque eu comecei a editar há muito tempo atrás, quando eu era apenas um jovem gafanhoto, por causa dos efeitos visuais que eu via de cinema e achava maneiro, sabe? Aquelas explosões, superpoderes, eu queria fazer aquelas coisas. Então foi por causa disso que eu comecei a me interessar no mundo da edição. E também, vamos ser sinceros, é a parte mais legal, né? Poder fazer animação, os efeitos bonitos e tal. Enfim, nessa aula eu vou te apresentar onde faz isso, como funciona essa dinâmica dos efeitos aqui no Premiere, mostrar alguns efeitos, tá? Eu não vou mostrar todos, porque são muitos efeitos e nem faz sentido eu ficar mostrando efeito que você nem vai usar agora. Eu já falei antes que eu tenho uma filosofia de aprendizado que é o seguinte: você vai aprender a usar as coisas, os efeitos que tem com o tempo. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa e você não sabe como faz, você pesquisa ou pergunta pra algum editor que você conhece, você pode perguntar na comunidade, como fazer aquela coisa específica, entendeu? Alguém pode passar um vídeo, você pode procurar um vídeo no YouTube, aqui no YouTube tem vários tutoriais, eu vou gravar também vários tutoriais, entendeu? De fazer coisas diferentes, estilos diferentes, animação e tal. E aí você vai aprendendo com o tempo de acordo com a sua necessidade, tá? Bom, pelo menos foi dessa forma que eu aprendi e que todos os editores que eu conheço aprenderam também, tá? A gente foi aprendendo de acordo com a demanda, porque não existe um caminho certinho, entendeu? Bom, beleza, vamos logo então pro que interessa. Vamos abrir aqui essa janela aqui de efeitos. Se não tiver aparecendo pra você, já sabe, né? Você precisa ativar ela aqui. Window Effects. Bom, beleza. É nessa janela onde tá a magia do negócio. Perceba que os efeitos são separados por pastas, tá vendo? Tem aqui, ó, Video Effects, ó, que eu tenho inclusive alguns plugins, tá? Esses efeitos podem não aparecer pra você, porque é de uns plugins que eu uso no After Effects e ele funciona pro Premiere também, já vem automático. Enfim, mas aí os efeitos são divididos por pastas, entendeu? Efeitos de áudio, transições, enfim. Vamos começar. Eu vou jogar aqui pra minha timeline esse meu ícone aqui, que eu tô acostumado a usar em alguns vídeos do meu canal. Vou aumentar a escala dele aqui um pouquinho. Eu vou mostrar como eu faço pra dar vida pra esse gifzinho aqui que eu boto geralmente nos meus vídeos. Bom, primeiro eu vou começar procurando pelo efeito Blur More Curves aqui da Safira. Esse é um plugin, então não vai ter nativo aí no seu Premiere pra você. Você tem que primeiro baixar o plugin da Safira. Só tomem cuidado com essa questão de plugins, não saem por aí baixando um monte de plugin, que isso pode dar problema no seu Premiere, tá? Ainda mais se for aquele plugin pirata, digamos assim, porque se já tem um risco de baixar o programa em si, plugin é mais perigoso ainda, tá? Na questão de vírus, então toma muito cuidado onde você vai baixar o seu plugin. Eu vou te mostrar também como resolver ainda problema de plugin caso você tenha. Mas tá, vamos por partes agora. Vamos adicionar aqui esse efeito. Para adicionar esse efeito eu posso arrastar ele pro meu clipe, ou com o clipe selecionado clicar 2 vezes no efeito. E ele vai vir aqui pro clipe. E eu posso modificar ele vindo aqui na janela de controle de efeitos, para eu poder configurar aqui esse efeito. Tá vendo aqui que eu tenho uma nova abinha do efeito Blur More Curves? Beleza. Aqui, ó, você pode ver que abriu bastante configuração que dá pra fazer aqui nesse efeito. Esse efeito, ele faz basicamente o quê? Ele cria um rastro, uma distorção de movimento, dependendo da velocidade que aquilo vai ser aplicado, entendeu? Por exemplo, vamos só fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou criar uma animação pro eixo X, que é o eixo horizontal, tá? Arrastar ele um pouquinho mais pra frente e jogar ele aqui pro lado. Perceba que ele vai ficar com um desfoque de movimento, tá vendo? Quando ele chega ali. Talvez isso não esteja tão perceptível. Pra deixar mais perceptível, eu vou deixar mais rápido aqui, deixando mais perto. Ele cria esse desfoque de movimento, que dá uma certa naturalizada, né? Muito legal. E é exatamente isso que eu vou fazer, só que eu vou fazer pra escala. Eu vou criar uma animação pra escala, tá? Eu quero que ele termine nesse aqui, e eu quero que ele comece, trazer a minha agulha bem pra frente, aqui ó, eu quero que ele comece bem perto aqui, no 0.2, ó. Aí ele vai fazer, basicamente, essa animação aqui. Eu vou deixar mais perto aqui, não aqui, porque esse efeito tem que ser bem rápido, ó. Pum, ok, acho que eu já gostei. Só que agora é o seguinte, eu faço uma suavização nessa animação, porque ela tá bem linear. Lembra, eu já mostrei sobre isso também. Ó, essa animação tá bem linear, tá vendo? Então, pra suavizar isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a caixinha. Aqui nesse gráfico de baixo de velocidade, eu vou selecionar aqui meus pixels, né? E vou fazer agora uma puxadinha pra cá, ó, pro gráfico começar bem rápido. Agora sim, ó, ele começa bem rápido. Quando vai chegando, ele vai dando uma suavizada, entendeu?
É exatamente esse efeito aqui que eu quero. Só que agora, outra coisa que eu também faço nos meus vídeos, nessa imagem, é deixar ela meio tremidinha. Eu uso, pra fazer isso, o BCC Hitler aqui, pra fazer essa tremidinha. Só que eu uso um preset que eu não tenho aqui no Premiere. Então, pra ficar mais fácil de configurar, porque ele é bem... demora um pouquinho pra eu configurar do zero isso aqui, eu vou usar o S-Shake, que também é um plugin da Safira, tá? Eu vou arrastar ele aqui pro meu clipe, beleza. O que que esse plugin, ele basicamente faz? Ó, eu vou clicar aqui só pra desativar o efeito de Blur Markers, pra você ver o que que só o plugin S-Shake faz, ó. Ele cria esse shake, esse balanço, mas tá muito absurdo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a amplitude, vou deixar em 0,2, assim, deixar a amplitude bem baixa, vamos ver. Ok, tá, já gostei. Na verdade, eu vou deixar em 150 aqui a amplitude. E eu vou diminuir a frequência um pouquinho. Eu vou deixar a frequência no 4. Beleza. Deixei a amplitude aqui bem baixinha e a frequência em 3. Aí ele vai criar essa tremidinha aqui. Pronto, aí é basicamente isso. Deixa eu ativar aqui de novo o efeito de Blur More Curves. E agora eu vou botar tudo aqui pra vocês verem, ó. Tum, tá vendo? Basicamente, esse é o efeito que eu faço dos meus vídeos. Bem simplão, né? Só que uma coisa que você tem que se atentar também, que é muito importante, pessoal, é que a ordem dos efeitos aqui vai afetar o seu vídeo, tá? Então, se você não estiver tendo o resultado que você esperava, talvez seja a ordem dos efeitos. Tipo, se eu botar o Blur More Curves embaixo do shake, ele vai fazer o quê? O primeiro, ele vai ler primeiro o shake, ele vai já trazer aqui a tremida, e depois ele vai entender o efeito aqui do Blur More Curves, que dá esse aspecto aqui, tá vendo? Talvez aqui não dá pra ver tanta diferença, porque não estragou muito o meu efeito, né? Enfim, tomem cuidado com a ordem dos seus efeitos, tá? Se tiver algum problema, pensa numa hierarquia que é o seguinte: o que modifica o visual do seu vídeo, você tem que deixar ele mais acima, entendeu? Por exemplo, cores, essas coisas. Agora, outros efeitos você vai deixando mais pra baixo, principalmente esse efeito de rastro, porque eu quero que ele aplique o rastro em tudo, entendeu? No vídeo como um todo. Ele tem que ser lido por último. Isso é só se você tiver realmente algum problema mesmo, você estiver aplicando o efeito e não estiver dando o resultado que você quer, tá? Pode ser que seja a ordem dos seus efeitos. Enfim, agora vamos imaginar uma situação em que a gente aplicou esses efeitos aqui, só que agora a gente quer aplicar esse monte de efeito que a gente usou aqui nesse outro clipe aqui. Tem como fazer isso? É claro que tem. A gente não precisa aplicar de novo aqui, um por um, jogar aqui o Blur More Curve de novo, configurar de novo, animar tudo de novo. Não, a gente não precisa fazer nada disso. A gente pode simplesmente vir aqui no clipe que a gente aplicou efeito, selecionar ele, apertar Ctrl C pra copiar, ou clicar com o botão direito e clicar em copy. E em vez de dar Ctrl V aqui, porque se eu der Ctrl V eu vou literalmente colar o clipe, você vai clicar com o botão direito no seu clipe e procurar a opção aqui, ó, Paste Attributes, ou colar atributos em português. Clicou nele, você consegue selecionar aqui que você quer colar aqui. Alguma configuração no motion que você fez, alguma configuração de máscara, na opacidade, time remap. No caso, eu não quero nenhuma dessas, eu quero só os efeitos mesmo, o shake e o Blur More Curves. Então eu vou deixar só esses dois efeitos aqui ativados, tá? Só que uma coisa importante, se você deixar selecionado essa caixinha aqui, Scale Attribute Times, ele vai colar proporcionalmente as animações com o tamanho do clipe, tá? Por exemplo, se esse clipe aqui tem 5 segundos e eu fiz a animação durar 2 segundos, esse aqui que tem 10 segundos, a animação, se eu colar, ela vai ficar com 4 segundos, entendeu? Porque ele vai fazer uma proporção de acordo com o tamanho do clipe. Mas no caso, não é isso que eu quero. Se eu tô copiando aqui essa animação, eu quero que ela fique exatamente o mesmo tempo que eu fiz, entendeu? Então eu vou, no caso, desmarcar aqui nesse meu caso. Pode ser em casos específicos que você queira deixar proporcional. Eu acho difícil, eu quase nunca usei isso aqui, tá? Mas é bom você saber. Agora eu vou dar um ok. Pronto, já colou pra cá, ó. Tá vendo que apareceu aqui? O S-Shake e o Blur More Curves. Então agora, ó, se eu vim aqui pro começo, ele tá fazendo a mesma animação que o meu GIF. E você pode também remover vários atributos de um clipe de uma vez. Digamos que você tenha vários efeitos. Tipo, eu vou jogar vários efeitos aqui. Eu vou jogar... Beleza. Tá aqui, ó, vários efeitos. Relaxa. Você pode só vir aqui com o botão direito no seu clipe. Selecionar aqui a opção Remove Attributes. E escolher quais atributos você quer remover, né? No caso, eu não quero remover o motion, a opacidade, nem o time. Eu quero remover só esses atributos que eu selecionei. Dá um ok. Pum. Pronto, já removeu logo tudo. Agora, tem também uma coisa que você pode fazer chamado
Adjustment Layer. Para fazer uma Adjustment Layer, você pode vir aqui para criar um novo item e selecionar aqui, ó, camada de ajuste, né, em português, ou Adjustment Layer. Ela tem que ter o mesmo tamanho, a mesma configuração da sua sequência, tá? Caso tenha aqui. Vou jogar ela aqui para minha timeline, vou aumentar ela aqui. Basicamente, todo efeito que você aplicar nela vai ser aplicado em tudo que tá abaixo dela. Como assim? Eu vou aplicar, por exemplo, um efeito de alterar a cor aqui na janela de efeitos. Eu vou mudar a cor, deixar nessa cor aqui. Ó, perceba que eu mudei a cor da camada de ajuste, tá? Eu apliquei esse efeito na camada de ajuste. Não tá nos outros, ó. Tá vendo? Não tá nos outros, ó. Mas mesmo assim, ó, ele tá com a cor diferente, entendeu? E no momento que acaba a minha camada de ajuste, por exemplo, minha camada de ajuste vai acabar aqui. Pum! Ele não aparece mais o efeito embaixo. Então, se eu botar no vídeo todo isso aqui, ela vai herdar. E se eu também mudar, por exemplo, a distância dela, ó, tá vendo que tá alterando aqui a escala do nosso efeito? Enfim, camada de ajuste é muito útil, tá? Você pode usar pra fazer muitas coisas. Por exemplo, mudar a cor de um vídeo todo, igual eu apliquei aqui agora, pra você não ter que, tipo, mudar num clipe. Ah, não quero mudar num clipe e depois só sair copiando e colando em todos os outros, né? Porque às vezes você quer fazer uma mudança, aí tu fez uma mudança nesse daqui, aí tu vai ter que copiar e colar em todos os outros de novo. Pô, meio chato, né? Então você pode usar uma camada de ajuste e toda vez que você fizer uma mudança aqui, já vai ser aplicado pra todos os outros que estão embaixo. Então, isso aqui ajuda pra caramba também. É bom você saber. Bom, só que você também pode salvar as configurações dos efeitos que você faz, tá? Pra usar depois como um preset em outro projeto. Por exemplo, eu fiz essa animação aqui, certo? E eu uso ela em vários vídeos meus. Então, pra eu não ter que ficar todo dia, ter que refazer a mesma coisa, arrastar os mesmos efeitos, configurar a mesma coisa, eu posso salvar aqui esses dois efeitos, ou mais, tá? Se eu tivesse, e aplicar tudo de uma vez só em outro projeto, entendeu? Ou em outro vídeo. Pra fazer isso, pra você salvar um preset de efeito, você vai vir aqui na janela de controle de efeito, tá? Selecionar os efeitos que você quer. Se você segurar o Ctrl, você consegue selecionar mais de um, tá? No caso, eu vou querer só esses dois efeitos aqui. Então eu seleciono esse, seguro o Ctrl e seleciono esse aqui também. Agora você clica com o botão direito e vem em Save Preset. Você pode dar um nome, eu vou botar, sei lá, entrada de GIFs. Posso botar uma descrição para explicar melhor o que é esse efeito. No caso aqui eu não vou botar. Se você deixar esse type aqui em Scale, é aquilo que eu falei, que ele vai deixar proporcional a animação igual o tamanho do clipe, tá? Que não é o que eu quero. Aí tem esse Anchor to In Point e Anchor to Out Point, que é no caso, se você tem uma animação no começo do vídeo ou uma animação no final do vídeo, pra ele ser aplicado, né? No meu caso, é no começo do vídeo, que essa animação aqui é só no comecinho. Então eu vou deixar nessa In Point, tá? Se sua animação estiver no meio do vídeo, você pode deixar em Scale mesmo, mas não é o meu caso. Então, vou deixar aqui, dar um OK. Beleza. Agora, como eu faço pra usar isso? Por exemplo, deixa eu jogar aqui outro GIF que não tem nada. Ó, esse GIF aqui, ele tá vazio, certo? Agora, pra eu botar esse preset aqui desses efeitos, eu vou vir aqui na minha janela de efeitos, vim aqui, ó, na pastinha de preset, tá vendo? Presets. E agora eu tenho aqui o meu preset que eu mesmo criei, entrada de GIFs. Agora eu posso só jogar ele aqui pro meu clipe e pronto, ele já vai estar com a animação aqui, os efeitos que eu fiz, tá vendo? Que legal. E você também pode importar, tá? Presets dos outros. Como que você faz isso? Basta você clicar aqui na pasta de presets, clicar com o botão direito e clicar pra importar presets. E aí você escolhe no seu computador aí o preset que você salvou. Inclusive você também pode exportar aqui esse preset que você criou e mandar para algum amigo seu, entendeu? Mandar para algum outro editor que você conhece, fez alguma coisa legal e tal. Então você consegue exportar também as suas criações. E uma dica final, lembra que eu falei de problemas que você pode ter nos seus plugins? Eu percebi na comunidade, todo mundo pergunta, ah, quais plugins eu devo usar? Ah, quais plugins vocês me recomendam? Galera, toma muito cuidado com os plugins, tá? Se você não tem muito conhecimento com edição, adicionar um plugin vai ser uma dor de cabeça a mais, porque você vai ter que aprender também a usar o plugin, as coisas que ele tem. Então, se você tá no começo, evita ficar baixando um monte de plugin, que é só mais coisa pra você se preocupar. Tem plugin que ajuda muito, realmente, beleza. Só que se você ficar adicionando um monte de plugin que você nem vai usar, primeiro que você vai deixar o seu PC mais lento, o seu programa mais lento, porque ele vai ficar mais pesado. Porque toda vez que você abrir o seu programa, ele vai ter que carregar todos os plugins que você tem instalado. E também algum plugin pode dar algum problema com a versão que você tá usando e acabar dando muito mais bugs no seu programa, tá? Então use só plugins que você realmente quer usar. Se você tiver esse problema que eu falei, eu vou te ensinar agora a como resolver. Bom, você vem aqui na sua janela de efeitos e vai clicar com o botão direito no nome aqui de efeitos, tá? E aí você vai ter algumas opções. Você vai vir nessa opção aqui, ó, Manage Video Effects.
Aqui tem todos os plugins que você tem baixado, tá? Se você estiver tendo algum problema, você pode só vir aqui, ó, Disable All, e ele vai desabilitar todos os seus plugins. Isso vai deixar muito mais leve quando você iniciar o seu PC, tá? E provavelmente vai resolver algum bug que você estiver tendo. E aí, se você realmente precisar muito de algum plugin, você pode só ativar especificamente ele, entendeu? E deixar só ele lá pra evitar problema. Se você não tiver tendo nenhum problema com os plugins que você baixou, esquece essa janela aqui. Então só deixa anotado aí, se algum dia você precisar, você já sabe como se salvar. É isso, eu espero que tenha dado pra entender a parte de efeitos visuais, tá? Aqui no Premiere. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum efeito que você quer que eu ensine aqui a fazer, pode comentar lá, pode me mandar, que eu vou estar trabalhando nisso aí pra ajudar vocês. É isso, até a próxima aula.